Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com visões e a trabalhar com esquemas. Principalmente vamos falar aí sobre as visões, né? Se eu vier aqui no /h e consultar o comando create view, ele vai me trazer aqui as definições de criação de uma visão. O que é uma visão? Uma visão nada mais é do que uma consulta em um formato já pré-determinado, de forma que a sua chamada é mais simples, tá? Ele vai ser usado aí para quando você tem uma consulta muito complexa e quer transformá-la de uma forma mais simples para que os outros usuários a usem, né? É claro que a definição de view, né, de criação de view, vai muito além disso, né? Mas para o nosso curso básico aqui, ele é suficiente. Então, nós temos aqui um create, aonde a gente vai fazer aqui um replace, ou seja, se ele vai mudar ou não, caso exista uma outra view, do tipo temporária, recursiva, aí aqui vem o nome dela, e as colunas, caso eu defina has e uma query. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou criar uma view aqui, da seguinte consulta, select asterisco from pessoas where sexo is not null. Então, eu quero criar uma view que traga para mim a execução dessa consulta. Como é que eu faria isso? Create view. Aqui eu posso dar um nome para ela. Eu sempre defino, né, as primeiras letras de qualquer objeto baseado no objeto que criou, né? No caso de uma view, eu coloquei VW de view, né? Se fosse o index, eu colocaria IDX. Se fosse uma tabela, eu ia colocar TB. Né? Eu gosto de colocar essas nomenclaturas para facilitar a busca, né? Quando eu quero buscar os objetos. Então, vou criar uma view aqui que eu vou chamá-la de pessoas S. E agora eu coloco a consulta. From pessoas where sexo is not null. Dessa forma, ele criou a minha view. Para eu consultar aí a minha view, como é que eu posso fazer? Select asterisco from e o nome da view. Posso ainda dentro do select definir quais são os campos que eu quero que ele traga. Tudo bem? Então essa é uma das formas aí de se visualizar uma view. Caso eu queira aí visualizar todas as views que eu possuo dentro do meu ambiente, no caso do Postgres, basta eu executar um /dv. Ele vai trazer para mim todas as views. Então agora vamos falar aí sobre os esquemas, né? A ideia dos esquemas é simplesmente como se fossem diretórios, né? Eu separe aí as minhas tabelas por diretórios. Então, por exemplo, eu poderia ter um esquema chamado RH, e dentro desse esquema eu possuir tabelas do tipo funcionários, tabela com informações referentes a dados do RH, como faltas, salário, né? Eu poderia ter um esquema chamado financeiro com informações, onde dentro desse esquema financeiro eu teria tabelas que possuem conteúdos referentes ao financeiro, igual por exemplo conta contábil, coisas referentes até mesmo ao salário, né? Informações referentes ao status, à saúde da empresa, impostos, etc. Então, como é que nós vamos fazer então? Eu estou aqui então dentro do meu database cursos, né? E por padrão, todo esquema que quando você não define o nome de um esquema, por padrão todos eles são colocados dentro do esquema public. Então, se eu dar um /dn aqui, né? Ou consultar a tabela de sistemas, acho que é current esquemas. Ele traz para mim todos os esquemas que eu possuo disponíveis no meu ambiente. Então aqui eu estou dentro do banco de dados cursos. Dentro do banco de dados cursos eu possuo somente um esquema, que é o esquema public. Então eu preciso criar um esquema novo. Posso usar aqui a definição para eu poder ver como é que funciona a criação de esquema, né? A criação de esquema é bem simples, né? Criei de esquema, o nome do esquema,
né? E dou aqui a autorização, né? Quem pode ser as pessoas que podem usar e defino aqui os elementos. No caso, eu vou simplesmente criar table. Vou chamar aqui o esquema de esquema RH. Create table não. Create esquema RH. Então eu criei agora um esquema do tipo RH. Dentro desse esquema, eu não tenho nenhum objeto. Se eu executar aqui um current esquema, ele traz para mim qual esquema que eu estou logado. Se eu quiser trocar de esquema, basta eu executar um set esquema, o nome do esquema. Dessa forma, eu troquei o esquema que eu estou acessado nele. Tudo bem? Então, na linha de comando, eu sempre vou acessar o esquema dessa forma. Tudo bem? Então, aqui dentro eu não possuo nenhum objeto. Se eu quiser criar ou alterar um determinado objeto, eu consigo fazer isso utilizando o alter table, né? Então, aqui, alter table, eu tenho a tabela public, né? Que como eu estou dentro do esquema RH, eu não consigo visualizar as tabelas que estão dentro do esquema default public, né? Então eu preciso apontar isso manualmente. Então aqui é alter table func, aí eu dou aqui um set esquema e aponto para RH. Então a partir de agora eu tenho a tabela func dentro do esquema RH. Beleza? Então, a partir do momento que eu tenho objetos dentro de um esquema, eu preciso referenciá-los pelo caminho completo, né? Principalmente quando eu não estou dentro do próprio esquema. Então, nesse caso aqui, eu estou dentro do esquema RH, como eu posso mostrar para vocês. Então, se eu fizer um select asterisco from func, ele vai trazer para mim aqui o resultado. No caso, nenhum, né? Eu não tenho nenhum registro dentro dessa tabela. Então, ele vai trazer para mim aqui os resultados, né? Por quê? Porque eu não precisei definir o esquema. Agora, se eu fosse visualizar a tabela pessoas, eu não poderia especificar dessa forma. Por quê? Porque dentro do esquema RH não existe uma tabela chamada pessoas. Então, eu preciso especificar o caminho completo. Então, eu defino aqui aonde encontra-se o seu esquema, que no caso é public, tudo bem? Então, quando eu estiver trabalhando com esquemas, é sempre interessante eu colocar o caminho completo para que eu possa fazer aí a chamada das tabelas corretamente. Por quê? Porque dentro de um esquema eu posso ter uma tabela de mesmo nome de uma tabela que esteja em outro esquema. Então, dentro da tabela, dentro do esquema public, eu poderia ter uma tabela pessoas e dentro do esquema RH eu também poderia ter uma tabela pessoas. Então, é por esse motivo aí que eu preciso especificar por completo a nomenclatura dos objetos quando eu estou trabalhando aí com esquemas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.